Novidade! Descendo do salto. Aqui na Folha Democrata TV, as mulheres têm voz. É isso aí, ó. Eu sou Xanda Fontes, eu sou mulher de teatro, preparadora de atores, produtora cultural, mãe de adulta e mãe de pet. Eu sou Karina Santos, publicitária, empreendedora digital e desenvolvo mulheres impulsionando negócios criados por elas. E também sou mãe de criança. E eu sou Cris Magalhães, atriz, pedagoga, militante política para mulheres, mãe de adolescente e mãe de pet também. E você que está aí acompanhando o nosso programa, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Pois é, deixe seu like, ative as notificações no sininho logo aqui abaixo. E claro, né, comenta aqui o programa de hoje, a gente vai adorar ler o que você deixou aqui pra gente. Interaja com a gente no chat, vamos conversar. E você sabia que vocês podem contribuir para manter o nosso programa e o nosso canal? É isso aí. Você pode colaborar com qualquer valor no Pix, folhademocrata@gmail.com. Inclusive com os famosos pingos, que são de R$1 ou R$2. Também aproveita e já segue o Folha Democrata no Instagram, @Folha Democrata, pelo Facebook, Folha Democrata TV. E quer fazer parceria com a gente? Então, vai lá no Instagram do Descendo do Salto, aproveita e já segue, @Descendo do Salto, mentira, @programa Descendo do Salto, já vai seguir, por favor. E também por e-mail, você pode mandar um e-mail pra gente, para fazer parceria, programa descendo do salto @gmail.com. E agradecendo aos nossos parceiros, né? A produtora Argumento 3 e Acorde Alternativo, que é esse estúdio lindo que a gente grava aqui no Hangar Business Center. Teatro para a Vida Cursos de teatro para adulto e para crianças, curso de interpretação e roteiro com os professores Xanda Fontes, essa que vos fala, Giovanni Nascimento e Vinícius Moraes. Você fala com eles pelo @Teatro para a Vida no Instagram. O acervo Boca de Cena, que é do queridíssimo que a gente ama, Maurício Martins, que faz, esse cenário maravilhoso pra gente, com todos esses elementos lindos. Você fala com ele no acervo Boca de Cena. O Boca de Cena, gente, ele cuida dos figurinos de audiovisual baiano e do teatro baiano também, tá? E a escolinha de futebol Dudu Fontes, mais que futebol, princípios. A escola mais bem equipada do Norte e Nordeste. Você fala com ele no @Dudu Fontes Futebol. Vamos, bora. Vamos. Hoje é dose dupla. Rapaz, não satisfeitas com o andamento do nosso programa, hoje resolvemos duplicar essa dose, né? A gente tem aqui, você sabe que para apresentar, né, as convidadas, eu sempre tenho que ter para poder enxergar melhor. Esse acessório, né? Bota o zoom. Quando a gente passa dos 40, né, tem essa coisa. Vamos lá. A Lê Estrela é administradora, artesã, atriz, astróloga, cosmetóloga e cabeleireira. É muita coisa numa pessoa só, né? Concentrada no universo capilar e no couro cabeludo através de sua linha de fitocosméticos. Flávia Santana é profissional de saúde, empresária, ativista, feminista, terapeuta capilar, hairstylist. Deixa eu respirar, porque é muita coisa também. Colorista especializada em mechas nos cabelos crespos e cacheados. Nosso programa hoje, ele recebe essas duas mulheres de múltiplas funções e ocupações, mas com um talento em comum: autocuidado e empreendedorismo feminino. Bem-vindas! Flavinha e Ale! E aí, vamos lá, falar desses temas, né, tão importantes quanto autocuidado e empreender, né? Justamente com vocês, deixa a gente, assim, uma grande responsabilidade. Com certeza. Né? Porque são duas mulheres empoderadas, né, donas de si, cada qual com a sua história, mas caminhando por uma trilha próxima, né? Então, a Ale criou os fitocosméticos que levam a marca Ale Estrela e Flávia criou o Instituto Essência dos Cachos. A gente quer saber o que levou você, Ale, e você, Flávia, a criarem seus respectivos produtos, né? Como é que se deu, assim, esse start, assim, vou trabalhar com beleza da mulher, com cabelos. Como é que se deu esse start aí? Contem pra gente.
Nessa. Ordem alfabética. Boa. Adoro essa logística. Boa. Então, a partir dos meus cabelos. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação como administradora, mas a insatisfação com o meu visual, com o que eu representava dentro de uma empresa, da empresa em questão, que era, na sua maioria, de pessoas com cabelos ou alisados ou brancas, enfim, esse recorte que é o que a gente vive e ainda hoje nos dias, vive todos os dias essa problemática. Então, com essa necessidade de estar melhor, de parecer melhor, eu acabei sucumbindo a um processo de alisar o cabelo. Eu já fazia qualquer coisa de técnica, mas tinha um cabelo meio que cacheadinho. E isso não era bacana, até que chegou um momento que eu comecei a escovar e comecei cada vez mais a escovar, cada vez mais a me ver lisa e a fugir de mim, completamente fora da consciência, completamente deslocada. Eu achei que aquela imagem começou a refletir aspectos mais positivos. E aí eu alisei de ficar com ele completamente liso. Então, até então, nada na minha vida poderia parecer que eu ia para esse caminho. Um dia, a profissional que fazia meu cabelo virou para mim, ela já conhecia algumas pessoas, porque eu tinha indicado, e eu fui para ela porque uma colega me indicou, que era muito amiga dela e vizinha. Então, ela, de alguma forma, contava as coisas que aconteciam na empresa, e a empresa estava passando por vários processos de readaptação. E eu fui fazer os cabelos, e no momento desse, ela chega para mim e diz assim, o nome, gente, é péssimo, não o nome da pessoa. Não tem jeito. Enfim. Aí é descendo do salto, gente, eu estou completamente fora do salto. Então, a minha amiga, na época, colega de trabalho, comentou qualquer coisa com ela, e ela me disse, a Gel me falou que você voltou a fazer o jornalismo, porque eu fazia jornalismo, deixei o jornalismo para fazer administração para estar na empresa. Aí eu disse, toda feliz, eu disse, voltei, Fran, voltei a fazer jornalismo. Ela, não sei para quê. Aí eu disse, porque ela, eu posso falar com você? Eu disse, claro, pode falar. E aí ela veio e disse, para que você vai fazer jornalismo? Você é preta, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem herança, você não... Assim, desse jeito, dessa forma. Aí eu disse, mas é porque eu fazia, eu gostava muito, eu queria... Ela, eu acho que você deveria fazer um negócio, era para você deveria trabalhar para você. Essa empresa cai, não cai, e de fato a empresa ainda existe, mas estava passando por processo de readaptação, saindo sócio, uma confusão. Eu sei que, assim, o que acontece? Eu trouxe um pouco ilustrando isso, porque às vezes na nossa vida a gente encontra pessoas, sempre, somos todos mensageiros, o tempo todo. Então, as pessoas, elas têm formas diferentes de dizer as coisas. Ela foi extremamente agressiva, sim, muito, mas eu completamente sem consciência daquilo. Hoje eu entendo. Na época eu achei que era bacana e disse falei, enfim, com o meu companheiro na época, ele disse assim, eu acho que ela tem razão, eu acho que você deveria fazer isso mesmo, eu acho que você deveria. Eu era louca para ter uma locadora de vida, eu amava locadora de vida. E eu disse, então eu vou fazer... eu amava. Foi a primeira ocupação. Foi... Nossa! E você indicar os filmes, eu achava delicioso fazer isso, eu amava. Exatamente. E aí, eu sei que eu cheguei em casa, comentei, e ele disse, acho que é. Enfim, aconteceu tudo isso. Na outra semana, eu tranquei o jornalismo novamente, enveredei, ainda trabalhando na empresa, para fazer um curso. Eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18, e eu só poderia fazer o curso à noite. E aí eu fui fazer num lugar terrível, mas era um dos melhores na época, e eu fiz. E aí eu virei cabeleireira. Paralelo ao trabalho de administração e à empresa em que eu trabalhava, eu comecei a fazer cabelos. Fazia no final de semana, fazia das minhas colegas de trabalho. Só que o que acontece... Eu era a Alessandra, por uma série de coisas, meu nome tinha sido escrito errado e eu sou Alexandra e eu virei a Alessandra. Então eu digo que trabalhar com cabelos foi a forma que os deuses, eu tenho alguns em que eu, apoio como esteio a minha caminhada, mas os deuses fazem isso. Sopram no ouvido de alguém, alguém te diz alguma coisa, se for o seu tempo de acolhimento, beleza, e eu acho que foi isso.
E essa construção, esse encontro, essa caminhada foi o que me tornou essa mulher, a Lê Estrela. Hoje, de verdade, a Lê Estrela, de Alexandra Lima Estrela. Isso, no registro é Alexandra. Por um erro, eu sou filha de um casal de hippies e fui registrado o meu nome, enfim, quando eu já tinha quase 5 anos. Eu vivia por ali, pelo Pelourinho, com os meus pais, mas completamente sem nome. Eu era Xandinha, Maricotinha, porque eu sou de Santo Amaro da Purificação e nasci em São Pedro. Portanto, minha bisavó, com quem eu vivi muito tempo, me chamava de Maricotinha, porque todo mundo que é Maria é Maricotinha. E aí eu virei a Alessandra por um erro quando eu tive que fazer a segunda cópia da minha certidão de nascimento. Eu prefiro a Lê, porque é muito grande. Porque você é minha xará, eu tô ligada. Mas, Alê, você prefere Alessandra ou Alexandra? Tudo bem. Eu tive fases sazonais. Eu preferia muito tempo a Alessandra. Eu achava mais bonito. A Alexandra ainda tem o quê? Tem todo um imaginário da minha história, mas assim, a sonoridade, sabe? Esse Alexandra sempre me transformou em qualquer coisa menos Alexandra. As pessoas, elas me chamam de tudo menos de Alexandra. Engraçado você falar isso, porque eu sou Alessandra também, né? De nascimento. Apesar de que ninguém chama, né? Se alguém me chamar Alessandra, eu acho que eu nem olho na rua, porque eu sou Xanda também desde pequena, sempre fui, né? Tanto que até eu adotei como nome artístico e tudo, né? O apelido, porque sempre foi. Apesar de que eu acho a Alessandra muito bonito. Agora, quando eu era criança, as pessoas desconhecidas, assim, só me chamavam de Alexandra. Ninguém conseguia dizer Alessandra, era uma coisa muito louca. Nunca vi isso na minha vida. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Porque comigo e com quase todas as pessoas que eu conheço também era assim. Foi terrível a vida toda. Que coisa, né? Mas então é isso. Essa moça... A Lê Estrela. Essa moça Lê Estrela, que também é Alessandra, Maricotinha, Xandinha, todas estão aqui. E, assim, me relacionar com esse universo do cabelo e me virar uma cabeleireira foi, acho que, a ferramenta possível dentro da minha estrutura de vida social, econômica, enfim, tudo. Eu acho que foi o esteio para me recosturar e existir como uma mulher preta, uma mulher multipotência, uma mulher que tudo aquilo que eu quiser ser, eu serei. Nossa. E é isso que a gente quer trazer pra cá mesmo. Vamos lá, Flávia. Esse microfone aqui, viu, gente? Olha lá, Roberto Carlos. Ele tá indo e voltando. Vai. Fazendo hora extra hoje o microfone. Boa. Perfeito. Vamos lá, Flávia. Conte Certo. tudo. Então, como foi a minha história com o cabelo? Quando criança, a pessoa era chamada de sarará. Então, sarará a gente conhecia como aquela menina que o cabelo é vermelho. Vermelho? Vermelho. Às vezes, algumas, o cabelo é amarelo. Sim. Mas extremamente crespo. Mas com fio extremamente delicado, extremamente fino. E lugares não existiam para cuidar desse tipo de fio. Quem cuidava do fio era minha avó. Minha avó era descendente de quilombos, né? Minha avó era uma quilombola. Então, dentro daquele conhecimento daquela matriz africana, que minha avó trazia os extratos que tinha em nossa casa, no quintal da nossa casa, para poder cuidar dos nossos cabelos. Então, óleo de coco era feito dentro de casa. Gente, a extração, fenomenal isso. Você tá falando, eu tô imaginando a coisa acontecendo, sabe? não, e junto com a gente, porque nessa ocasião nós éramos 5 meninas, 5 mulheres em casa, né? Minha mãe e minha avó, 7 mulheres. A casa todas das... com A casa das cabelo 7 crespo. mulheres. Com exceção de uma irmã que o cabelo muito parecido com o seu. Agradece aí a miscigenação e tá tudo bem. E era uma grande festa quando minha avó pegava o coco para poder fazer o óleo de coco, trazia a aloe vera para poder tirar Que é a babosa, né? A babosa, exatamente. Muito ver babosa, muito ver óleo de coco. Isso. O abacate, que nessa época onde a gente morava, tinha muitos pés de árvores frutíferas, então minha avó extraía também o óleo do abacate. E isso sempre foi uma grande farra lá em casa. Minha avó também de Santo Amaro. E tudo era na reunião do prato, né, o samba no prato,
e esses Que extratos. massa, gente. É uma memória afetiva muito Gente, eu tô bacana. aqui, Falar eu tô isso, sabia? fascinada aqui, tô fascinada. Eu fiquei agora, tipo, a ver um desenho, assim, da E imagem. fez né? também lembrar exatamente esse recorte delas cascando e aquele O processo, copo, e o né? cheiro em todos os lugares da casa. Exatamente. Então, assim, isso sempre foi muito peculiar na minha família. Mas, gente, se eu falar para vocês que um dia eu iria imaginar que iria trabalhar com cabelo, nunca, jamais. Pela caminhada que a vida me trouxe. Nessa época, claro, se você extrai óleo de coco, pega o coco para extrair o óleo, se você vai no quintal para pegar uma babosa, é porque você não tem dinheiro para ir em uma loja de cosmético e comprar o produto pronto. Uhum. Isso é muito, muito natural. Então, assim, mãe solo, com 5 filhas, todas com todas as necessidades que nós sabemos quais são. Então, assim, shampoo é algo que era Joá. Lá em casa tinha uma árvore, né? Quando eu falo lá em casa, são os arredores, né? Dos vizinhos, que todo mundo tinha alguma plantação. Graças a Deus, há 50 anos atrás, isso era muito natural. Infelizmente, hoje em dia, você perguntar a uma criança o que determinadas árvores e frutas, elas nem conhecem. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente lavava o cabelo com Joá. Joá é uma árvore que ela libera uma espuma. E essa espuma, a gente lavava os cabelos, era o que higienizava os cabelos. Para poder lavar, para poder o Joá para lavar. Para hidratar esses extratos que estou te falando. Para pentear o óleo de coco. Então, a minha infância foi muito voltada a isso, só que eu não sabia que isso era artifícios que a gente usava, eram coisas que a gente extraía da natureza, porque a gente não tinha dinheiro, porque criança, eu acho muito bacana, criança ela não é pobre, ela não é rica, ela não é preta, ela não é branca, ela não é baixa, ela não é alta, ela não é gorda, ela não é orelhuda, né? Orelha de abano, como a gente brincava antes. Criança é criança. Então, tudo isso pra gente era muito divertido. Diversão. Muito divertido. E nós fomos crescendo. Chega um determinado ponto que você vai para a escola, então as tranças tinham vários apelidos, mas eu nunca escutei aqueles apelidos. E as outras crianças tinham cabelo mais maleável, traziam pra gente, porque tudo que minha avó colocava no meu cabelo era voltado com tanto amor, com tanta alegria. E aquela Que lembrança crítica gostosa. que eu trago para minha vida. Aquela crítica, ela não ecoava nos meus ouvidos, não era para mim aquela mensagem. Isso vai trazendo você uma criança fortalecida para você estar nas adversidades do dia a dia. Quantas crianças sararás, né, que era assim que me rotulavam, tinha na minha escola? Eu era a única. Então, chega um determinado tempo, essa história do nome é bem interessante, né? Você falava o nome errado, né? Você também. Eu não tinha nome. Era Sarará. Era aquela menina que é Sarará. Não tem problema nenhum. E vamos que vamos. E uma infância muito pobre, na minha casa faltava muita comida, muito alimento. 5 meninas, né? 5 crianças 5 precisando. bocas para 5 alimentar. bocas precisando para alimentar. E eu descubro uma feira, hoje essa feira não existe mais, é a feira de São Raimundo. Hoje ela é o Pátio da Sete. E ali era uma feira que Dos barris do ali? estacionamento dos barris. Sim. Os barris. Essa feira ela não existe mais, mas é uma feira muito rica. Uma feira que tinha uma abundância de alimento. Aí vocês podem estar falando, você está saindo do cabelo e indo para a fome? Não. É porque lá também tinha determinados alimentos que não só alimentavam a nossa fome, como alimentavam os nossos sonhos e alimentava também os nossos cabelos. Aí dali a gente descobriu que você pode colocar banana no cabelo. Naquela época o cabelo ficava sedoso. E quem traz essa vivência é sempre a matriarca, minha avó. Minha avó nasceu em 1911, ela alcançou a Segunda Guerra Mundial e ainda morou em um quilombo. Então, essa sabedoria ancestral, rico, né? ela traz pra gente, não que você se sinta lá embaixo, muito pelo contrário, você se sente no topo da pirâmide, no topo dessa Que montanha. coisa maravilhosa. Ela sempre sempre falou pra gente, quantas crianças, quantos colegas você tem na escola? E a avó veio de um quilombo. Pois é. Quantas crianças você tem na escola que a gente ainda quara a roupa, para a roupa ficar alva? Eu vivi isso. Eu fazia isso com a minha Então, mesma. a dificuldade, ela lhe trazia você em um ato de nobreza e
nós sempre fomos os melhores alunos da sala de aula. Os pobres, os mais humildes, mas os melhores alunos da sala de aula. Então, nessa feira, a gente descobre que a fome acabou. Porque agora eu podia comer banana, maçã, tinha até uva lá em casa. Isso era maravilhoso. Uhum. O que aconteceu nessa feira na minha vida? O feirante ficou encantado. Eu tinha 6 anos na época. Essa criança aqui está perdida? Não, minha avó está ali. Minha avó não estava em lugar nenhum, viu, gente? Minha avó estava em casa. Acreditando que a pessoa né, estava brincando em algum lugar. E teve um determinado momento que eu precisei dizer a verdade. Como essa verdade aconteceu? Eu fiz um acordo com o feirante. Eu lavo os caixotes e o senhor me dá o alimento, porque lá em casa nós sempre aprendemos que a vida ela é uma eterna oferenda. É dando que se recebe. E é recebendo que nós multiplicamos. Multiplicamos tudo que a vida nos oferta. Então, eu me senti injusta naquele momento. Claro que com 6 anos eu não sabia o que era injustiça, né? Eu sabia que os meus ensinamentos é que para você ter algo, você tem que oferecer algo. Então, dentro desse ensinamento, gente, claro que eu não lavava caixote nenhum. E com 6 anos de idade, ninguém lava nada. Malmente escova os dentes, né? Mas eu acredito que algo tocou no coração daquele casal e que as frutas eu já não pegava mais do chão. Eu trazia as frutas para alimentar o corpo e o cabelo, mas já era da bancadinha, aquelas mais machucadinhas que a gente não leva para casa, né? Sim. Até hoje. Mas a pessoa chega em casa com a sacola de frutas e aquela avó quer saber de onde é que aquelas frutas vieram. Se você roubou, você vai... Não, só antes. Antes você vai comer essa sola todinha. Era assim, as ameaças de carinho. Eu ia comer a sola todinha. Enfim, retorno para minha avó conhecer esse feirante. Não sei o que o feirante conversou com minha avó. Só sei que apesar daquele dia em diante eu consegui o vale, que não era night, né? O vale morning, para poder ir até a feira. Uhum. E aí a gente começa a ter contato com outras pessoas, outras crianças. E você começa a ver que a sua caminhada, ela tem... Por que eu estou falando isso também? Porque hoje, eu, a Cris, as Aleis, todas nós estamos presentes aqui. As pessoas acham que nós já estamos prontas e viemos prontas. Não, gente, nós ainda não estamos. Estamos em um processo eterno de aprendizado, mas que nós tivemos uma base. E quando eu falo, meninas, a nossa base fortalece quem está do outro lado vendo. E é possível. E nós chegamos e nós estamos, todos que estão assistindo também podem. Maravilhoso você trazer isso. Esse pensamento, essa ressignificação, é que eu conversei contigo no elevador. Nós estávamos subindo, né? E eu falei o seguinte, olha, temos que aproveitar esse momento com toda a intensidade e garra possível. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem um quantitativo lá fora que não está feliz com a nossa ascensão. Né? Então, mas já que essas portas estão se abrindo, vamos aproveitar. Então, vamos trazer a nossa essência, vamos trazer o nosso passado, a nossa caminhada que é só de conquista, é só de vitória. Flávia, é muito maravilhoso você trazer isso, porque era uma das coisas até que eu queria conhecer um pouco mais de vocês, né? E também queria que quem está assistindo a gente pudesse conhecer dessa trajetória, né? Porque tem um momento do start, você vai contar pra gente o momento do start, quando que deu essa virada de chave. Você diz assim, não, vou trabalhar com isso. Eu quero que você chegue lá, que você conte isso pra gente. Mas também tem a trajetória, que eu queria que, além disso, né, a Lê também compartilhasse com a gente, né? Elas acabaram já trazendo. Porque a Lê trouxe um pouco do gostinho, a segunda pergunta, né? vocês já trouxeram já. A Lê, ela trouxe um pouquinho desse gostinho, né, dessa trajetória com os pais, que ela não detalhou muito, mas eu acredito que não só a trajetória pessoal, porque todos nós, né, temos as nossas referências. Sim. Que eu acho que isso é uma base que faz com que a gente se fortaleça muito, né? Tanto emocionalmente, quanto em termos de valores, de crenças, do que a gente, né, foi condicionado a acreditar, né? Do que nós somos capazes ou não.
é melhor pra gente ou não. Eu acho que isso muito vem da nossa base familiar. Que bom que você teve essa oportunidade, né? De ter essa base. Mas o que eu queria entender Muito também... linda essa história com a avó, né? Eu fui falando, eu fui me O arrepiando, amor que trouxe, né? como é que As foi, referências como é que foi crescendo, né? afetivas, né? E como que isso lhe fortaleceu como mulher, como ser humano, e o quanto que você trouxe esse significado do seu cabelo, que isso para você hoje, de certa forma, se tornou um motivador e hoje torna também você a profissional que você é. Mas é conhecer um pouquinho também da trajetória profissional de vocês, né? Do que vocês, né, construíram até o momento do start, né? Quem era antes, né? Quem era a Lê antes, quem era a Flavinha antes desse start, né? Profissionalmente até mesmo falando. Ordem alfabética. Não, fiquem à Não, vontade. fique à vontade, eu tô O tempo brincando. de vocês, brincando, né? Imagina. Olha bem, no meu caso, eu fui aos 19 anos, eu fui trabalhar em um grande hospital aqui de Salvador. E esse hospital, na ocasião, o grande sonho do hospital era o hospital ser uma réplica do Einstein. Então, eu sou parte de um grupo de funcionários que ou nós fazíamos cursos fora da Bahia, isso em 1990 era algo assim, era surreal, isso não existia. E retornávamos para sermos células multiplicadoras dos conhecimentos que tivemos nesses lugares que nós viajávamos. Claro que tinha as pessoas preparadas, qualificadas, para depois passar o curso, passar a especialização, passar maiores informações, mas nesse mix também e esses grupos de funcionários para poder participar dessa experiência e dessa convivência e ter esse aprendizado. Perfeito. Então, eram todos. Então, eu não sabia o que era o racismo. Eu não tinha dimensão do que era o racismo. Naquele momento ali, eu era participante de um grupo que ia viajar, gente. Eu ia sair de Salvador, eu ia sair da Bahia, eu ia para São Paulo, eu ia para o Rio de Janeiro. Tem noção do que é isso? Não tenho noção do que é isso. Então, naquele momento, você se sente parte daquele sonho, você sonha aquele sonho. Mas então, eu entrei nesse hospital, eu tinha 19 anos, no meu grupo, eu era a única que tinha curso técnico. Muitos, acredito em você, 1990, tinha um terceiro ano, que eu não sei como que se chama hoje, no fundamental. Nível médio. Ensino médio, né? Ensino Que a gente médio. falava, né? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Eu lembro que o chefe de manutenção, o encarregado de manutenção, ele tinha a quinta série. Para ele escrever o nome dele, era com uma dificuldade incrível. Ele estava nesse grupo. Então, eu falei, poxa, eu estou num lugar que todos se reconhecem como iguais. Então, isso é maravilhoso. Mas eu entrei nesse hospital para trabalhar na lanchonete. Aí, como assim, Flávia? Você tinha 19 anos, segundo, tinha curso técnico, que na época era de administração, e você vai trabalhar na lanchonete, então qual era a sua função? Então, fazer café. Inclusive, eu tenho tolerância a café. Não! Eu ofereci um cafezinho para ela quando ela chegou. Meu Ela, não, eu não tomo café. Não! Olha bem, por causa da lanchonete. Sim, porque aquela criança que não tinha alimento, eu não tinha comida, eu tinha café. Então, minha avó falava o que pra gente? Café, se você tomar café, você vai ter pesadelo à noite. E criança nenhuma queria ter pesadelo à noite. Então, eu cresci com essa memória afetiva. E eu nunca experimentei café e nem pretendo, obrigada. E, enfim, quando eu olhei para o café, eu falei, legal, vou trabalhar com café e vamos trabalhar com café. Então, a gente fazia os sucos, fazia os lanches. E teve um dia que eu tive uma possibilidade de participar de um concurso interno. Nesse local que eu trabalhava, eu era conhecida como, sempre tem um apelido, né? Na escola era Sarará. Nesse hospital, mas sem problemas, viu? Eu era Flávia concurseira. Todos os concursos que tinha, eu me inscrevia. Flávia concurseira, imagina. Todos que vocês possam imaginar. Passava em todas as etapas. Mas tinha uma etapa que dizia assim, ó. Não tem o perfil. Eu nunca entendi como assim, gente, eu passei em tudo. E assim, ó, você tem a convicção quando você é bem, como você também tem a certeza, poxa, Tão bem assim. eu não fui tão bem assim. Porque a gente tem autocrítica, porque nós mulheres e mulheres pretas,
nós somos muito exigentes com tudo que nós fazemos. E não tem um perfil. São exigentes até porque são exigidas, Não né? exigida, você está provando o tempo todo que você é capaz. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. E teve um dia que uma grande amiga minha, nossa, eu sou fuxiqueira, viu? E falo o nome, viu? Outra, Essa igual amiga ler, minha, igualzinho. Trabalho com nome. Pode Rita, dar nomes aqui à quero vontade. nomes. Atenção, Rita. Ritais. Rita! Ritais. Maravilhosa. Ela me viu no refeitório, muito triste. E ela sempre acompanhava essa minha trajetória da concurseira. Ela me pegou pelo braço. Ela tinha um cargo elevado no hospital e que ela podia andar, circular livremente por áreas que eu não podia. Eu tinha minhas áreas restritas. E ela me levou nos postos, onde os lugares que eu fiz o concurso eu não passei, para que eu pudesse ver quem era que estava naquele lugar. Você me emocionar um pouquinho, porque Não, é fica à algumas vontade. coisas remédios que a gente fica um pouquinho mexida, né? E aí eu vi Porque é aqui, coisa muito profunda. é né? muito profunda. E quando eu via quem estava naqueles lugares, eram pessoas que tinham um biotipo totalmente diferente do meu. E mesmo assim, você acredita, Lê, que eu não entendia? Naquele momento eu não entendi. Ela me levou em todos os setores. Gente, tipo assim, eu acho que conheci uns 20 funcionários novos. Que foram promovidos. E eu não tinha sido promovida. Falei, cara, tem alguma... Ainda não entendi que era o racismo. Tem alguma coisa estranha comigo. Eu acho que eu tenho que estudar mais. Eu acho que eu tenho que ler mais. Será que eu estou escrevendo errado? Você começa a se questionar. A falha é tua. É você que é a culpada. E aí eu comecei nessa busca. Ela falou para mim, agora eu vou te levar em um Mas lugar. é uma coisa perversa demais, né? É perverso isso. Assim, com a pessoa, uma criança... Eu acredito que um adolescente, uma mulher, estava com 19 anos, entrando na minha fase adulta de ter o meu trabalho, de pagar minhas contas, da minha independência. Aí ela me chamou, eu vou te levar em um lugar que você vai conhecer pessoas iguais a você. Falei, como se eu estou dentro de um lugar que todo mundo é igual a mim? Eu não tinha tido essa percepção ainda. Por quê? Porque essa avó nunca deixou a gente enxergar isso. Sim. Que nós, por conta da cor, do cabelo, seja lá do que for, dos nossos traços, nós seríamos inferiores a qualquer pessoa. Tanto que eu sempre fui líder de sala, sempre fui presidente de grêmio, eu sempre estive à frente da minha equipe, das coisas, das minhas Sempre liderou, conquistas, né? sempre liderei. O que está acontecendo? Então, sou eu a culpada. E aí, acredito eu que ela percebeu isso, ela me leva nesses setores. Gente, eu não tenho noção aonde eu fui. Eu nunca tinha ido nesse setor, porque o meu setor não permitia esse acesso. Fui para os corredores dos hospitais. E quem eu vejo? As auxiliares de enfermagem. A grande maioria mulheres pretas. Aí eu parei. Como assim? Ela, aqui é o primeiro andar, vamos para o segundo andar. De novo, todas mulheres pretas. Ela, e aí? Vamos fazer o curso de auxiliar de enfermagem? Mas eu sou técnica de administração. Ela, você não entendeu ainda. Ela me deu um papel que já era uma matrícula, com o local, data, horário, tudo, para que eu fosse fazer esse curso. Eu falei, olha, gente, eu não entendi. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Agora, você percebe, rapidinho, você retoma da onde você parou. Mas vocês percebem que tem uma coisa próxima do que a Lê contou da trajetória dela, quando ela falou que ia fazer jornalismo, e como a menina, a amiga dela é. Vocês percebem que é a coisa, né? A gente... São histórias diferentes, mas aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. E aí, tá bom, eu vou fazer o curso, é para estudar, eu tô aqui, vou estudar. Aí eu fiz o curso, eu passei, beleza. Mudaram o meu horário. Eu largava às 18 horas, eu comecei a sair às 19 horas e o curso começava às 18. Outro apelido, a menina que chega atrasada. Eu não participava de absolutamente trabalho em grupo nenhum, porque eu chegava atrasada. Eu não conhecia as pessoas, não conhecia a turma. Então, o que acontecia comigo? Todas as minhas provas, elas eram, a gente chamava na época arguição, né? Que era prova oral. Só que minha avó, quando educava a gente,
Ela queria saber o que eu estava fazendo. Gente, eu era muito arteira, viu? Muito arteira. Eu inventava coisas do arco da velha. Então, minha avó quer saber onde é que eu estou. 4 × 4, Flavinha. 16, minha avó. Eu tô aqui, viu? A escola é feia. Adjetivo e substantivo. Substantivo é escola. Adjetivo é feia. Então, essa questão do oral. Da prova oral. Rapaz, Da sua avó minha- era- Você já vinha Já treinada. vim treinada, sem saber que estava sendo treinada. Então, essa questão do falar oral, de entender, interpretar e não ter problema nenhum em falar, isso já veio Já era lá, natural já era seu, natural meu. Uhum. Então, mesmo não assistindo aula nenhuma, nem participando de trabalho de grupo nenhum, as minhas notas eram muito boas. Então, tem alguma coisa errada com ela. Então, as provas agora vão ser orais. Então, o que à noite para muita gente, o que é para dormir, a minha era para estudar. Então, eu estudava até 2, 3 horas da manhã, tinha que descansar para poder trabalhar, e era assim que eu tentava compensar as aulas que eu não tinha no curso de auxiliar de enfermagem. E quando fazia as provas orais, as provas eram melhores. Eu, meu Deus, que prêmio que eles estão me dando. Porque eu chegava nervosa, escrita, trêmula, a letra saía feia, às vezes tinha até erros ortográficos, né, e gramáticos também. E o oral me relaxava. E aí eu passei do auxiliar de enfermagem, eu consegui entrar como auxiliar de enfermagem, e ser técnica de enfermagem, mas aí eu fui ser enfermeira. Então, aí eu já era Flavinha. Então, como Flavinha auxiliar, era maravilhoso. Flavinha técnica de enfermagem, ela é perfeita, gente. Ela dá 18 horas sorrindo. No outro dia, ela volta para o plantão. Que maravilha. Mas aí eu fiz a faculdade meio que em silêncio. Porque você começa a perceber que os sinais estão sendo dados. E nem tudo que você planeja, você precisa falar. Tem que antes isso aconteça, isso se torne-se realidade. Porque eu conheci o racismo nessa data. Eu tinha, acredite você, 30 anos quando eu vi o racismo na minha frente. Então eu percebi... Na verdade, quando você percebeu, né? Porque Quando eu percebi. ele já estava vindo. Isso que você está contando, ele já estava Ele acontecendo. nasce quando o um preto todo, nasce né? no racismo. Exatamente. Mas aí foi quando você percebeu, deu de cara com o negócio. Quando eu É falei... um fomento mercadológico. Exatamente. Comercial, uma arma de se Quando eu fazer. falei que ia fazer faculdade, os horários, sempre com os horários, viu, começaram a mudar. Aí eu falei, gente, eu desisti de fazer faculdade. Os horários começaram a permanecer. Olha aí. A sabotagem. Captei. Uhum. E aí eu me graduei, sem que ninguém soubesse, era muito ruim, porque tinha coisa que você queria compartilhar, né? É um trabalho, mesmo. 12 horas de plantão. Como é que você não conversa com as pessoas? Mas você não sabia quem eram as pessoas. Então você começa a se blindar, ouvir mais, e minha avó falava, viu? Falar é prata e ouvir é ouro. Então, use na proporção que o metal tá lhe dando as informações. E aí, esse hospital não admitia mulheres pretas na área de enfermagem, nem mulheres pretas nutricionistas, nem mulheres pretas fisioterapeutas. Ou seja, posição nenhuma de liderança, aqui você não tem esses. Só servia para se auxiliar. É o serviço, é a servidão. Para você ter destaque, aqui você não tem espaço. Então, como boletos chegam e boletos não tem tempo para você sonhar, boleto é o que é concreto, Eu não gosto dessa palavra, boleto. Eu não gosto. mas ela é de verdade, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu comecei a fazer toda uma programação, porque eu sabia que a minha caminhada, o meu ciclo naquele lugar, naquela empresa, ele terminou. E você seguir a caminhada e você encerrar ciclos, isso não é vergonhoso não, gente. Muito pelo contrário. Felizes de nós que podemos iniciar e encerrar ciclos e começar uma outra etapa de sua vida. Eu acho importantíssimo, sabia? A gente fechar sempre tudo. Isso é uma coisa que eu tenho como prioridade de vida, sabe? Tudo que eu abro, eu É um preciso ciclo, fechar. né? Exatamente. E qual foi o meu fechamento? Qual foi o meu chaveamento disso? Foi entender que você entrou na lanchonete, está enfermeira. Só que essa empresa, ela só comporta você até aí. Então, essa é a hora de O você... problema não é seu, o problema é da empresa. Mas aí Você entendeu isso, né? Percebi isso porque várias amigas minhas
com a mesma epiderme, mulheres pretas também estavam saindo de lá por conta disso. Então eu falei, olha, Tá na hora. tá na hora. Tá na hora. Eu não vou ficar, porque você começa a adoecer. Né? E é uma doença que não tem cura, não tem um analgésico, não tem nada para você fazer. Você vai fazer terapia, ok, você vai fazer terapia, mas você vai voltar para o mesmo lugar que te adoece de novo. Então vamos voar outros voos. Eu conheci meu esposo, casado há 20 anos, e eu fui morar em outro estado. E quando eu cheguei nesse estado para fazer processos seletivos, eu vi mulheres iguais a mim. Eu falei, aqui pode. Então, se aqui pode, nesse mesmo momento, tchau mega hair, que era o que eu usava na época, para o cabelo poder arrumar. Porque você já imaginou fazer um coque no meu cabelo? Hein, Ale? No nosso? É babado, né? Então, mas imagina, mas tinha que ter o coque, né, para você poder estar nos moldes daquela empresa. Eu falei, sério que pode ter esse cabelo aqui? Então, vamos que vamos. Aí eu comecei a usar meu cabelo, comecei a descobrir o tão quanto ele é diferente, mas o tão quanto ele é bonito, o tão quanto ele é delicado, ele é fino, e que é possível você viver esse cabelo. Com a minha experiência de enfermagem, fazer um curso na área de estética. Sim. Aí é que seu mundo cai de novo, viu? Eu não sei qual foi a sua experiência, amiga, mas o curso de estética da época, que eu espero que tenha terminado com isso, eu falava do corpo. Você é um corpo. E o cabelo é um anexo. Então, eu tenho algumas, até escritas mesmo, eu espero que eles tenham retirado da internet, inclusive, e quando eu falava no cabelo, falar para poder descrever o nosso cabelo, é o cabelo carapinha. É aquele que a água não absorve. É aquele que a água não entra. Vocês vão identificar esse cabelo? Em uma faculdade você está escutando isso? Que loucura é essa? Gente, eu estava no Rio de Janeiro. É a segunda capital mais rica desse país. Como é que as pessoas estão usando ainda esses termos? Eu estou E a aonde? segunda onde tem mais gente preta, pessoas Gente pretas. preta. Então, você vê que na própria academia, o racismo ele é de uma forma, eu tenho certeza que vem mudado tanto, que as pessoas não tinham cuidado de nada, nenhum, em saber que ali tem uma mulher preta. E que essa forma de você falar desse cabelo, gente, é agressiva. Ela é abusiva. Ela é criminosa. É cruel. Ela é cruel. Ela mexe com a sua estima. Ela mexe com que você tenha vontade de continuar naquele curso. E eu descobri que ali não era o meu lugar também. Esse ciclo, gente, que bom que nem iniciou. Ele já selou. Eu consegui, junto com a minha educação, com a minha caminhada com essa avó matriarcal, essa mulher preta, e não deu certo, tchau. E vamos seguir outro lugar. Nessa época, eu estava no Rio, eu tive possibilidades. Isso foi assim, ó. A enfermagem, ela continuava seguindo o seu curso, é quem me propiciava a buscar esses conhecimentos. E eu comecei a ir para trás de rótulo e ver que os rótulos tinham coisas absurdas. No início eu comentei com você, né? Falava que o cabelo da gente era para cabelo rebelde. Rebelde é o passado dele. Isso, né? Cabelos rebeldes. Cabelos rebeldes e Desobediente, né? Uma coisa assim, né? Vai pro castigo o cabelo. Boi bandido, ou tá preso, né? Ou tá trancafiado. Não, gente, não é possível. Aí eu volto àquela fase que tinha babosa, ou aí, se vocês observarem depois a gente até conversa sobre isso. Todos os nossos produtos os extratos da minha avó, claro. Mas da minha avó, não, da natureza. E naquele momento era o que a gente tinha para usar. Então tem a sua história nos seus produtos. Dentro de cada produto, cada gota aí, tem um dedo de Dona Leonor, um dedo de Dona Sônia, um dedinho de Flávia, com a ajuda grande da tecnologia. Sim, nós precisamos dela, né? Para poder oferecer o melhor. E conhecer também o pior. E foi daí que eu comecei a perceber que o mercado, você só fala, foi perfeito, é incrível. Porque ela adiantou. Ela você está respondendo agora, ela já respondeu na primeira também. Maravilhosa. Nada perfeita. Olha, o racismo, o capitalismo, ele não quer saber da cor do que o seu dinheiro é, ele quer o seu dinheiro.
Então, se ele quer o seu dinheiro, e nós temos essa concepção, então vamos atender os nossos. Vamos fazer o ciclo com os nossos, que aqui não tem rivais, aqui tem parceiras. E lutamos. A nossa luta é uma luta que ela não é silenciada, é uma luta que a gente fala. Ela fala com o cabelo dela, com a atitude dela. Eu falo com o meu cabelo, falo com a minha atitude, com o meu público, com os produtos, com as pessoas que vão até o nosso instituto. A gente conversa. Mulheres pretas, sim. E daí? E o que tem dentro da nossa capacidade cognitiva? Ela não conta? Conta sim. Nós chegamos aqui, mas temos muito mais a fazer. E o bom de tudo é que a caminhada ela é assertiva. Não, querida, nós não estaríamos aqui. Mas o que eu acho maravilhoso é que a gente está perguntando como é que deu o start, né, de vocês fazerem o produto. Aí você vê, a gente tinha as duas perguntas iniciais do start e da trajetória. Mas quando eu falei que você já foi falando ali, é porque realmente é uma coisa junto da outra. sim. E é maravilhoso para a gente perceber que a trajetória de vocês fez o produto de vocês. Exatamente. Para cabelo, entendeu? O quanto da sua história está nesse produto. Não é simplesmente, deixa eu fazer um produto Vou aqui fazer. para cabelo rebelde, A gente rebelde. já com muitas aspas aí, né? Exatamente. Pela Vou fazer aqui só para eu elas, ganhar um dinheirinho. que elas já né? começaram a contar, a gente percebe que esse lugar que elas chegaram hoje vem da vivência das duas. São caminhos diferentes, porém são parecidos e vem das vivências. Então a gente já supõe que a criação, né, dos produtos de Flávia e de Alê já vem de uma necessidade própria, porque não havia, vamos dizer assim, no mercado. A gente já supõe isso, né? Um produto específico para o cabelo. Não, e a beleza Também, que né? tem de você saber que nos produtos delas duas De que tem a como- história delas está Exatamente. ali. Como o nosso cabelo né? crespo é tratado ainda hoje, né? Diferenciado, é cabelo rebelde, é carapinha, enfim. Então, assim, houve uma necessidade, a lei, não, peraí, tá errado isso aqui, Mas vou você sabe que criar. quando eu Flávia escuto também, esses vou criar, termos, então, já que não tem. quando eu né? escuto A esses gente- termos assim de rebelde, carapinha, de sarará, eu sinto um cheiro de naftalina, sabe? Quando eu escuto essas coisas, bem, eu vem sinto ela um cheiro tirando assim, essas coisas do eu guarda-roupa. sinto um cheiro assim de mofo, de naftalina, sabe? Exatamente. Coisa assim, né, velha. Eu sou amante. Porque é velho, mas ainda é presente. Não é. tinha Ora, que ser, né? Não eu, tinha que ser. eu sou assim, né, amante, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo feminino, eu ouço muitas histórias, né? Você trabalha com isso, eu né, trabalho Karina? com isso. E eu ouço muitas histórias e uma das coisas que mais mexem comigo, né, nesse lugar, é ver as histórias que são escritas com propósito, sabe? Elas vão para além de um lugar onde eu quero empreender para ser livre, né? Para trabalhar da praia, como é vendido, né? Muitas vezes por pessoas que estão em outros lugares, que eu acho que não vivem nesse mundo, né? Vivem em outros lugares. E Poderia aí ser você... na praia, mas tem tudo isso. Não, mas eu e não tem quero muito- trabalhar na praia, eu quero Não, curtir na eu não praia. quero meu notebook cheio de areia, eu tô doida. Lógico. Mas eu falo A placa assim, mãe enferrujando por causa do salitre? eu falo assim, sabe, Alê, nesse lugar de que o seu negócio ele nasce de um propósito. Não esqueça aqui, viu, Ali? Sabe? Quando você for falar, você Sim, puxar. sim, sim. O da Flávia nasce de uma história, de um propósito também. Então, assim, isso é muito tocante, porque quando você compra um produto de vocês, ele não vem só com a composição, ele vem com história, ele vem com, Isso. né, ele vem com a ancestralidade de vocês, ele vem Com a com o força. propósito, ele vem com a mensagem. Então, assim, é muito honroso, é muito gostoso quando a gente recebe alguém aqui que a gente não está falando simplesmente de uma marca de cosmética, né? A gente está falando de histórias. Isso é muito poderoso, né? Não, Verdade. tanto a gente não tá falando que até agora a gente ainda não falou o nome da marca, não mostrou. A gente vai fazer isso no incrível final. isso, Porque a gente quer gente. saber Então, realmente assim, de toda essa como é que- história, de tudo que tem. Negócios com Por trás. propósito, eles É porque é fazem muito mais diferença. profundo, né? Sim. O produto existe, graças a Deus e a vocês, ainda bem que existem os produtos, mas o que a gente quer saber é por que esses produtos existem, né? Dessa história, dessa necessidade, desse empoderamento de se assumir esse cabelo. Tem muita gente né? nesse lugar, né? E que é legal ver que as pessoas elas vão se enxergar ao ouvir vocês, né? Claro. Olha, o propósito desse produto é, particularmente, enfermeira, né? Essa parte química, essa parte bio, é uma parte que sempre muito me trouxe curiosidade. Tudo no mercado eu leio o rótulo.
é algo que é assim, ó, Eu também é leio tudo. inerente. Olha, eu leio o rótulo de tudo. Isso sempre foi assim, a minha vida. Pela questão de enfermagem, eu sou alérgica a algumas medicações, então eu tenho intolerância a alguns alimentos. Então, assim, ler rótulo para mim é minha vida. Então, quando eu começo a ter essas indignações claramente colocadas aqui, sim, diante de mim, que tem que ser assim, é o que tem para hoje, você tem que comprar, você tem que aceitar, é muito tem na minha vida. E eu começo a pesquisar o que é que tem atrás dos rótulos. Sim. Aí o que é que eu vejo? Eu vejo que o que tem na frente é algo para te encantar os seus olhos, e o que tem atrás é algo que não tem nada a ver. É propaganda enganosa. Tipo os parabenos, assim? Não, eu não falo nem dos parabenos, porque os parabenos é algo que você hoje os esmaltes estão dizendo que tem, os parabenos, os petrolatos, mas e os aminos da vida? O sulfato hoje a gente já escuta com muito mais clareza, mas e o amino? O amino é um derivado amigo da amônia. Ele tem todos os ativos semelhantes da amônia, só que por questões de leis universais, OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alguns produtos eles podem vir, acreditem vocês, no grego, no latim e na sua grande maioria no inglês. Bem, eu não falo grego. Eu só escuto latim quando eu vou na missa. E tem um tempo que eu não vou, tô devendo essa ao padre. Tá? E o inglês é algo que muitas pessoas não têm acesso ao inglês. Sim. Então, assim, esses produtos, eles entram no rótulo sendo manipulados de forma que você não entenda. Você pega um rótulo, você não entende. Seja ele de medicação, menos ainda. Seja ele de alimento, muito menos ainda. De um refresco que você bebe, de um suco. Você não entende. É tanto que a legislação agora está colocando que tem que ter praticamente uma tarja dizendo mais açúcares, mais gordura. Agora tá vindo. Agora é lei. Porque as pessoas não têm esse entendimento. Bem, eu estou falando que essa lei, eu vi essa semana, no início da semana, na segunda-feira. Mas quando eu comecei a fazer essa pesquisa, era 12, 13 anos atrás. Então, você vê que o que coloca no rótulo é algo que precisa, porque a Anvisa, ela precisa desse registro Acho e que exige. porque teve algumas coisas que virou problema de saúde pública, né? Como excesso de sódio. Exatamente. Né? O excesso do sódio foi algo que a indústria até pegou para poder fazer o marketing. E aí, shampoo tem sódio ou sem sódio? É isso. Tudo para você ganhar. Tudo para ter. O foco é no financeiro, é no vender, mas não é no cuidado, não é o olhar. Que aquele ativo, ele pode sim, gente, queimar o couro cabeludo, ele pode ter uma queda, ele pode ter uma quebra. Isso está inserido em um shampoo, em um condicionador. Eu falo mais ainda, eu sempre converso muito com os meus clientes lá. Nós temos coisas, materiais dentro de casa, e se você usar da forma errada, você pode ter problemas múltiplos. Gente, eu estava lendo isso, desculpa lhe interromper, mas você já volta também. Porque, por exemplo, você vai lavar um banheiro, né? Aí a gente usa sabão em pó e usa água sanitária. Aí eu estava lendo, você não pode misturar, por exemplo, água sanitária com o desinfetante. E dá um troço que não é bom nem de você respirar. Eu estava lendo essas coisas. E aí vem bem no que você está falando da mistura. Eu acho que é importante chegue mais. Tá bom? Roberto Carlos mesmo, Uau. muitas emoções. Eu acho importante a gente entender que assim, esse assunto é um assunto extremamente complexo, sobretudo do ponto de vista do mergulho na química mesmo, como a colega trouxe. E excelente colocação. A gente precisa entender que tudo na vida é química. Você mistura duas coisas, você tem uma reação, e é química. Dentro do nosso até nicho... a gente, né, no namoro é isso, é uma química. Tudo é química. Aí que tiver química, que seja. Tem que ter a química. Agora, a gente precisa mais ainda, quando está dentro de um recorte e do recorte da beleza, a gente sabe o quanto que a indústria, que todo mundo vende, e quanto que é abusivamente vendido os enganos, as mentiras, porque o mercado ele quer passar por cima, ele quer ganhar dinheiro. Então, assim, essa coisa dos rótulos em todas as, sei lá, alimentícia, enfim, onde for, a gente vai sempre ter esses truques, ter, como falou, esses nomes camuflados, porque quando você vai entender por trás, na raiz
química, aí você vai vendo lá, tem isso, então essa reação é isso, isso. E é uma problemática muito maior e difícil, talvez, de explicar para todo mundo. Sim. Enfim. Mas a gente tem que deixar o mais claro possível que a gente precisa ficar de fato atento, né? Sobretudo dentro do que a gente vende, que é o embelezamento. Eu não vendo embelezamento, inclusive. Mas faz parte também, porque saúde também termina trazendo isso, mas não é o meu foco principal. Mas enfim, eu vou dar a palavra à moça, depois eu volto a falar. Mas eu tô achando interessante, sabe o quê, meninas? Vocês estão acompanhando aí o roteiro, elas já responderam a pergunta 3, já estão respondendo a 4, elas já estão... Vocês tinham o roteiro, a cópia da... Não. Ah, eu esqueci de avisar, eu mandei. Ó, desculpa. Perdão. Porque, repare, vocês estão falando isso, e eu tinha colocado aqui porque eu queria saber o seguinte, por exemplo, Eu vou que a falar lei... do que você perguntou, né? Tá, não, porque a lei é fitocosmético, né? Então, por exemplo, eu tinha colocado aqui assim, ó, os seus produtos que são chamados de fitocosméticos, né? Peraí, viu, gente? Licença, 3 altos. Zoom. 3 Bota o altos, zoom. né? Senão eu vou ter que apertar o olho, né? Ó, então, assim, o que que isso quer dizer fitocosmético? A gente pensa logo o quê? Que são coisas, são os cosméticos naturais, você faz com produtos naturais, né? Então, que matéria-prima você usa até chegar ao resultado final e você explicar um pouco dessa coisa do fitocosméticos, né? E ao mesmo tempo, aí eu queria saber de Flávia, são 2 perguntas, na verdade é a mesma, mas não é a mesma. Tá? Aí vocês acompanham. Entenderam, pra gente pessoal? descer. Tudo ok? Entenderam? É a mesma. Vocês estão bem? Vocês Estão acompanham bem, pra né? gente descer, pra vocês fazerem as próximas, né? Que aí eu já vou adiantando aqui, porque como elas se adiantaram, a gente vai, né, se organizando. Então, por exemplo, aí eu quero saber isso, do seu. Eu O vou falar que é o pouco. fitoterápico? Pronto, parto né? desse lugar? O que é o fitoterápico? Por que você trabalha com fitoterápico? Quais são Você, as... então, de quando começou? Fitocosmético, Beleza, é isso mesmo. Fitocosmético. E assim, qual é a matéria-prima que você... Vou fazer logo as 2, que aí você fala, depois ela já Certo. fala. A matéria-prima que você usa, as matérias-primas para chegar no resultado final. E Flávia, né, que especificamente são produtos para cacheados e crespos, que antigamente, até coloquei isso, porque antigamente... Não sei, me corrija se eu estiver errada, porque eu não ouço mais muito hoje isso, que a gente falava, vou dar uma química no cabelo, vou dar uma química. Tinha isso, né? Ainda tem, gente. Tem tudo camuflado, mas tem. mas E eu não tô eu- dizendo que não usem não, viu, gente? Pelo Mas é amor que de eu Deus. ouvia muito isso. Por Ah, exemplo, eu tenho bom, uma a amiga que ela expressão, né, tinha da salão química. e era específico para Não, tratamento de cachos. Tô dizendo E isso, todo mundo Xane. vinha, porque meu cabelo eu vou dar química, vou dar química. Então, hoje, os produtos evoluíram. Né? Pra caramba, até com a tecnologia e tal. E esse termo da química, quando a gente ouve, tá? Lógico, vocês vão falar também, se eu estiver falando errado, vocês vão me corrigir, mas me dá uma sensação assim de uma coisa agressiva. Ah, vou dar uma química. A sensação que dá é de uma coisa agressiva. Quando você fala fitocosmético, já não dá uma sensação de agressivo. Pois bem, Né? vamos lá. Então, o que você acha desse termo também? Entendeu? Se é usado hoje para outros tipos de tratamento, enfim. Como é que tá isso? As Vamos. 2 vão me falar disso. Tá, beleza. Aí você já... Os cremes, os produtos da Estrela, eles surgem quando eu volto. Eu tinha um salão na Lapinha, tudo aberto, cheio de funcionário, e eu simplesmente surtei. Resolvi vender, fechar, doar e ir para São Paulo estudar química. Aí foi o meu primeiro contato com química. E lá, imersa em laboratórios, dentro de todo o processo, foram 3 anos. Numa fase final do meu processo, a responsável geral pela estrutura do curso fez assim: por que você não mora em São Paulo? Eu era louca para morar em São Paulo, porque eu, enfim, fui, já vivi como atriz pelas beiradas alguma vez na vida. E aí eu vou ficar em São Paulo por causa do teatro. Fazer teatro. Tudo era para fazer teatro. Era uma perturbação o teatro na minha vida. Não na sua. Eu entendo isso. Entende, né? Eu Então, entendo, compreendo. aí o que acontece? Eu disse assim, pô, vou ficar para fazer isso. Mas eu me lembrei que eu tinha clientes em Salvador, porque eu vinha sazonalmente, nesses 3 anos, atender no salão dessa moça que eu contei um pouco atrás, que era minha cabeleireira e virou minha colega. Aí, quando eu estou conversando lá com ela, toda já empolgada, né? Um professor que para mim Você foi toca na preocupação aqui. Para mim, que foi tudo de maravilhoso na minha vida, ele chegou para mim, me chamou e fez assim: Baiana, eu quero falar com você. Porque eles chamam assim a gente, né, gente? A gente não tem nome, a gente é baiana.
Eu fui muito tempo assim também no Rio. Pois é. Então, quando é no norte, aí fala do lugar que é norte. Eu digo, peraí, gente, geografia não é norte, é nordeste. Não, é norte. Não, mas é que para eles é tudo a mesma coisa. Pois é. Aí ele me chamou e falou assim, ó, eu preciso te dizer uma coisa importante. Aí eu digo, de novo, gente, você precisa voltar para sua terra para você saber quem você era. E eu ainda era a Alessandra, eu não era a Ale Estrela. Aí eu ouvi aquilo e falei, porra, e agora? Peguei minhas coisas, piquei minha mula e voltei. Quando eu voltei a fazer teatro. Aí eu me reuni com uma galera preta, de cabelos crespos, a maioria tudo com cabelo de química, e eu já tinha o meu cabelo natural. Porque quando eu comecei a trabalhar com cabelos, eu comecei a fazer o processo de transição e nem sabia que nem existia esse nome. Só que eu estava insatisfeita com esse negócio de ficar escrava. Eu detestava, porque, gente... A transição é você deixar crescer a transição capilar. Que você já mexeu. Isso, né? É isso. Sai e crescendo e você vai cortando. Isso. Eu fui deixando, até que um dia eu cheguei para um amigo também do teatro e pedi para ele cortar. Então, quando eu voltei e comecei a me relacionar com essa galera do teatro, eu já tinha um salão, eu fui morar no Beco dos Artistas e eu atendia num espaço na minha sala. Ou seja, saí de um salão grandão com funcionários para me recolher. Porque, inclusive, eu precisava me parir e eu tinha que me recolher. E a minha casa é um recolhimento total. E aí, né, eu sei que um dia eu recebi uma pessoa, que foi um colega, e ele tem um cabelo extremamente crespo, poroso, e eu tô falando de fios. Eu não tô falando agora de tipo de cabelo, condição de fio, que é o que eu me relaciono. Ele tem um fio poroso, era um fio ressecado. E era um rapaz que queria usar o cabelo natural, mas tinha essas problemáticas. E ele foi pro meu salão, pro meu espaço, para cortar os cabelos. E eu fico sempre, gente, eu demoro para fazer tudo. Eu sou uma leseira. Eu fiquei um tempão com ele e eu entendi que esse problema era acessibilidade. Vou dizer esse nome porque eu estava usando produtos e eu sempre usei linhas, e vou dizer porque são linhas tradicionais, eu já fui técnica de várias linhas, Lanza, Polmit, Ciência, e eu usava essas linhas todas e tem coisa muito boa. Só que não tinha aquilo que ele precisava, que era gordura, veículo, deslizamento. E eu não estou dizendo que os sintéticos não servem, não tem esse discurso, tem muita coisa que serve, tudo serve para quem é. E aí eu sei que eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu me lembrei da química, que já tinha feito, mas todas as crenças limitantes que eu terei até morrer, e eu estou vivendo sempre para... Porque não estou pronta, eu estou em processo. Será sempre assim. Eu acho, Então, eu disse, não, eu preciso misturar algumas coisas. E aí eu comecei a ir lá na vovó, e óleo de coco, óleo de mamona, óleo de não sei o quê. E aí eu me dei conta que eu construí alguma coisa, numa base já existente, incrementando, mas cadê a vontade e a coragem de assumir que fazia? E aí eu fui conduzindo e começou a dar certo. E aí os cremes da Lê começou a ficar famoso no meu circuito. No meu núcleozinho. E aí eu comecei a fazer a transição de todo mundo. Várias. Nossa, que massa! Que massa! Eu tenho várias que vocês todas conhecem. Eu me arrepio, gente. Todas deixaram de usar químicas comigo. E aí eu comecei a fazer... Mas, gente, eu não pensei em nada. Eu tenho uma coisa importante. Foi acontecendo naturalmente. Tem uma coisa... eu estava ouvindo o seu depoimento e fiquei assim... Porque é muito... Parece com cada um no seu lugar. Sim. Eu sou uma moça errante. Eu sou filha de um casal de hippies. Eu vivi muitos anos no Pelourinho. Eu sou essa menina... Eu tô aqui, mas eu tô no mundo. Então, era difícil construir vínculos, primeiro porque eu sou problemática, eu brigo, eu sou braba, eu sou problemática. Eu boto na frente. Adoro que se assume. Mas eu sou assim, mas eu Fizeram sou já uma música pra você. Mas eu sou gente boa, eu sou cuidadosa, eu sou carinhosa, mas eu boto na reunião, desmascaro todo mundo. Eu fazia isso nas empresas e eles diziam assim, ó, você não nasceu para trabalhar para ninguém, nasceu para trabalhar sozinha. Eu vi isso várias vezes. E aí é isso. E aí o que acontece? Chegou uma hora que eu disse assim, bom, esses cremes estão bons. Começou a vender, caminhei, chegou a pandemia. Faltou produto, faltou tudo. Gente, eu sofria. E é importante dizer isso porque, assim, a carta de euforia, ela tá na alma da gente. Tudo que eu vivi, que todo mundo viveu, e cada um na sua condição, eu tenho essa pele meio amarelada, portanto, hoje, diante de vários retintos, eu sou excluída, eu não sou preta. Sim. Mas eu sei onde mora o lugar que eu sou. A minha bisa também foi desse lugar, a minha bisa também viveu ditadura. Eu via isso nos reflexos que nem me foram contados, só assim pincelados.
Mas então, assumir essa libertação, assumir que posso, assumir que eu tenho condições, que eu estudei, que eu me capacitei e que eu sou potência, foi um ato de bravura. Aí entra a astróloga. Ir para o meu fundo, para a minha podridão, para saber. E eu tenho isso mesmo, na casa 2, que é a casa do valor, eu tenho um aspectado lá, Escorpião, e tenho Plutão, ou eu me mato, ou eu não existo. E eu vou morrer todas as vezes para nascer, porque eu nasci para brilhar. Ai, Que que lindo! E aí os Deus cremes. do céu! Vem a pandemia, fecha tudo. Eu fui com meu irmão do santo, eu sou de Candomblé, buscar tudo que tinha numa loja dessas qualquer. Eu peguei todos os produtos, faltou produto. E eu tenho uma grande amiga hoje, minha sócia, que acompanhou toda essa trajetória quando eu ainda era cliente da minha cabeleireira. E aí ela diz assim, Ale, faz os cremes, eu já era Ale Estrela, faz os cremes, você sabe. Eu digo, ai, Cris, menina, aí de repente, eis que eu comecei a comprar os insumos e comecei a fazer. E por que foi pro natural ali? Já imbuída dessa relação toda com os óleos, com as manteigas, com os extratos, que eu fazia tanta maluquice, gente, eu não sei como dava certo. Eu preciso Acho que era dizer... intuição, alquimista, né? Mas porque assim... A ancestralidade gritando ali. Era, colocando porque o que valores pra acontece, fora. eu nunca tive problema, por exemplo, o básico de quem formula, separar a fase. Eu pegava base pronta e acrescentava coisa. Nunca aconteceu. Aí o que acontece, baseada nessa relação com os insumos vegetais, eu disse, bom, eu vou fazer tudo com insumos vegetais. Os meus produtos, eles são oriundos de fonte de insumos vegetais. Alguns são in natura, como as manteigas, os óleos, os extratos, os óleos essenciais. Outros são processados, mas ainda de fonte vegetal. Porque água e óleo não se misturam e a gente precisa de um emulsificante. O que é esse emulsificante? É um derivado de coco. Aí a gente volta de novo para a química, não é o nosso objetivo aqui. Mas eles surgiram daí e são maravilhosos. São maravilhosos, gente. E não é maravilhoso. Eu vou deixar, eu não trouxe, que eu sou péssima. Eu já tô aqui de olho, viu? Eu já tô aqui de olho. Aí, A gente vai pegar um negócio ali. aí o que acontece? Eu não saio daqui sem o meu, eu tô logo avisando. Aí o que acontece pensando nessa coisa de oferecer para aquele cabelo aquilo que a gente precisa e que o mercado não faz, e sinceramente não faz até hoje, ela sabe, pouquíssimas linhas. Eu conheço a dela, já vi de perto porque temos clientes que namoram com as duas e eu acho isso fantástico. né? O que é que eu digo, gente? Um acerto juntar essa dupla. Digo assim, ó, gente, usem o meu, use o dela e use os dois. E vejam onde a gente se namora. Porque há lugar que eu não vou Complementa. namorar com ela e tudo bem. É isso. Porque são reações. Complementa. São produtos que eles são compatíveis e incompatíveis, independente de transformar o fio. Porque quando a gente fala de química, que você falou, Xanda, e a gente se assusta, é porque pensa, ai meu Deus, vai modificar. Sim, você colore o branco, você colore o isso, você colore... É tudo química. Quem disse pra você que eu tenho usa cabelo branco? Aqui, ó. Cansei que não funciona. Enfim, Tenho. eu digo vocês. Não tem. Estou vendo um fio. Aí o que acontece? Esses zoom. Aí é isso. Então, assim, a gente Ale, eu fica... só parto do lado agora que é pra esconder uma mecha que apareceu do nada. Eu tô São vendo aí grau. maravilhosa. Mas Brau. é isso. A problemática maior para mim, e aí o comércio, e eu sou comércio também, mas eu jamais serei, todo respeito, essas Bel Center, Bel Salvador da vida. Jamais, porque eu acho que é muita informação demais, mas é isso que eles fazem que a gente, eles fazem... Não, acho que tá de boa. Eles fazem isso porque eles novamente transformam a gente em massa. E o meu processo de construir os produtos é entender as particularidades do fio. Ale, quem é o seu alimento diário? Crespo. Quem é Crespo? Com quem eu amo? Crespo. Tudo Crespo. Porque sou eu. São os Qual meus. é a sua palavra? Sim, Oi, Crespo. Oi, não Crespo, mas cacheado. Hoje eu já te assisto. Oi, ondulada. Não. Hoje eu já abri esse leque porque elas falavam, Ale, você... Eu digo, gente, eu vou chegar lá. Tô caminhando, não sei o quê. Ela colocou o meu na categoria ondulado. Eu coloco o meu na categoria estragado. Mas aí é outra condição. Ele tá Eu tô falando do. estragadíssimo, Aí é outra sagrado história. do Se eu for cabelo. analisar, mas qualquer coisa aí. Sagrado do Não. cabelo. Na verdade, qualquer coisa em tudo vai bem. Porque não é para determinar nada. Por exemplo, meu cabelo é crespo, meu cabelo é ressecado. Ah, eu tenho que usar uma finalização mais pesada. Não, eu tenho que usar aquilo que eu quero. Eu, por exemplo, Perfeito. gosto do mais leve possível.
Bom, esse é o meu objetivo com esse produto. Esse produto, ele existe para de verdade estruturar a minha libertação e rasgar de vez a minha carta e assumir que eu sou aquilo que eu quiser ser, desde que eu seja íntegra. E eu me corto toda para ser. Não Maravilha. é pouco. Gente, com essas duas mulheres, a gente vai sair daqui hoje assim, ó. Meu Deus do céu. Quem tá Sabe, assistindo eu- aí... olha, eu vou todos- embora assim, eu posso fazer tudo que eu quiser, sou uma mulher cheia de poder. Eu vou sair daqui hoje assim, vocês estão trazendo isso pra gente. Mas nós somos. Não nós só pra somos. gente, vocês estão trazendo isso Pra pra quem quem tá tá assistindo assistindo, também. Isso Vocês estão é dando um muito bom. presente. É o, né? é o que eu sempre penso, sempre falo e sempre milito bastante. Você é o que você quiser ser. A nossa trajetória no Instituto, ela começou da seguinte forma. Um pouco mais de tempo do que você a ler. Então, as nossas dificuldades, elas precisavam ser associadas às leis que precisa, né? Hoje vocês têm órgãos regulatórios que você precisa obedecer essas leis. Então, você pode fazer tudo isso em conjunto sem você faltar a sua base. Muito pelo contrário, quando você segue essa legislação e você mostra a sua base, é uma forma de você estar subindo um degrau a mais e você está falando sim. Você está trazendo a sua base, mas uma base capacitada. Uma base que está usando a tecnologia a seu favor. Uma base que está mostrando, sim, você, mulher preta, você pode ter produtos de qualidade, você pode sair dessa massa, que a Lê muito bem falou, dessas grandes empresas. Quando eu saí do Rio e vim para aqui, para Salvador, para começar a montar a empresa, a loja que você falou o nome... Sim. Essas lojas assim, Essas lojas. lojão, enfim. Também. Tinha uma sala, e essa sala era específica para profissionais da beleza. Eu sou antiga. Tinha uma Não Você conta. tinha que mostrar uma carteirinha para você entrar nessa salinha. Acabou isso. Hoje, se você quiser comprar progressiva, toda Qualquer pessoa cáustica, compra. qualquer pessoa compra. Nossa. Nós recebemos lá mulheres que estão com escapelagem, gente. Gente, o que é escapelagem? É um termo técnico, mas que quer dizer o quê? Que o crânio, ele fez uma sutura para ele não ser perfurado por você mesma. Nossa. É uma defesa que o seu corpo está Pessoas não têm fazendo, noção do risco. mas que as pessoas não têm noção do risco. Então, as pessoas estão consumindo a química, como a lei da minha direita aqui está falando, né? Da minha esquerda está falando, como algo agressivo, porque é. Porque as pessoas compram na casa de cosmético uma guanidina de R$10, vai aplicar no cabelo. Gente, é Gente, eu tenho cegueira. amigos que tiveram problemas seríssimos com guanidina. Seríssimos. Eu tenho pessoas lá no Instituto que a gente hoje Queimadura. recebe que tiveram queimaduras de 2º ou 3º grau. Esse cabelo não vai crescer mais. Pessoas que estão com baixa visão. Nós temos clientes Gente, lá. que horror, né? O que ela foi para São Paulo, do que eu fui para o Rio, do que eu também fui para São Paulo, do que a gente volta para Salvador, do que a gente investiu, estudou, as pessoas estão indo para casa de cosméticos para comprar esses produtos e usarem conforme o rótulo. Gente, o rótulo, vou ser bem franca para vocês, em termos de aplicação de produto, é algo que é normativo, que a legislação exige. A aplicação é o profissional, é quem estudou, é quem se capacitou, é quem investiu tempo e dinheiro para aplicar com responsabilidade. Não é receita de bolo. E hoje você vê que a casa de cosmético, ela é um grande laboratório químico, que já explodiu e explode a todos os momentos, mas explode na casa de pessoas que não têm conhecimento. Vou dar só uma dicasinha simples. Eu falei anteriormente, terminei não completando um pensamento. A Lê muito bem falou, tudo é química, nós somos química. Gente, a água do chuveiro, aquela água morna que a gente toma banho, em contato com a fibra capilar, libera um ativo chamado peróxido de hidrogênio a 3%. Passa tudo. Que é irmão, amigos, Aula. pais gêmeos, irmãos gêmeos da amônia. O que tem dentro daquela água que tá morna ali, ou quente, que tem gente que toma banho, que Pelando, Tem gente que é isso. né? Só estamos pelando. Exatamente. Já vem o Gente, cloro, né? flúor, sódio, magnésio, os Cloro. cloretos,
Vocês lembram aquela aula de ciência que a gente ia para a escola com um copinho de água Tudo mineral? aquecido ali, né? Tudo aquecido, libera outro ativo Sim. que, em contato com o que a fibra do nosso cabelo tem, libera peróxido de hidrogênio a 3%. E as pessoas, quando você me corrija se eu estiver errada, você ia no salão, ou vai no salão, seja lá onde for. A água é quente, vai lavar o cabelo. A água é quente. Não, querida, a água é fria, gelada. E a questão não é essa só, não. A questão é a seguinte, que fala pra você Gente. que água quente resseca o cabelo. Mas resseca por quê? Ah, porque a água quente diz pro seu couro cabeludo que ele tem que produzir mais oleosidade. Sim, mas por quê? Você tá colocando Olha a amônia. seborréia, olha a seborréia. Você tá colocando um Gritando. ativo que a Tá tirando a depender... oleosidade natural do cabelo. Claro, Uhum. é um peróxido de hidrogênio a 3%, que a depender da temperatura da água, é a 3% só que ele vai chegar. Eu não sei, porque não tem como no chuveiro você medir isso. Claro. Quem toma pelando, né? Pior ainda. Então, assim, as informações, elas foram chegadas para mim na formulação dos produtos dessa forma. Só que aí você, claro, você com outro conhecimento, você com outra bagagem, você começa a dizer não, você começa a perguntar, você começa a estudar, você começa a É pesquisar. aquela coisa, né? O conhecimento, ele é libertador. Porque você já começa a Isso é sair desse lugar de aceitar o que lhe é imposto. Imposto. E você já começa a questionar, você já começa a validar ou não, você já começa a ler mais sobre o assunto. Acho que esse programa de hoje, ele é muito... Ele serve hoje como um alerta, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, para começar a entender, principalmente nós cacheadas, né? E eu falo cacheada mesmo, porque eu sou cacheada, amo os meus cachinhos. Fui escrava durante muito tempo também dessa estética que querem sempre colocar a gente, principalmente porque eu não sou retinta, então não sou vista como negra por muita gente, né? Quando eu chego nos lugares que eu digo que eu sou negra, as pessoas falam, não, você não é negra, você é moreninha. Né? Você é moreninha, e eu não suporto esse negócio de sou moreninha. Mas vamos lá, a gente cresceu nesse lugar e pra gente desconstruir isso, a gente sabe que vai levar um tempo. Então eu acho que é uma pauta aqui que a gente poderia ter vários programas, né? Pra falar não só de cabelo, mas justamente dessa trajetória, desse propósito que mexe com vários pontos, né? Da gente de conhecimento. Claro, complemente que a gente já está chegando no finalzinho do programa. Eu quero que você complemente e no final. E depois eu quero trazer uma pergunta para vocês duas, para a gente fechar esse programa com chave de ouro. Pronto. Só antes da pergunta, só antes de você, porque é uma pergunta que ela faz assim. Sim, que treme tudo. Ai, meu Deus. Mas eu quero, antes de você fazer essa pergunta que treme tudo, só que eu tenho um detalhe aqui que eu quero falar com Flávia antes da gente terminar, que eu não posso deixar passar. Vamos lá, fala, Lê. Então, tudo que foi dito aqui, para mim é um convite maravilhoso para que a gente entenda que tem todo um glamour ainda por trás desse mundo misterioso que é o salão de beleza, cabeleireiro, mudar o cabelo, colorir, pintar, seja o que for. Mas assim, a gente precisa entender que com tudo que a gente tem de evolução, de conhecimento, de informação sobre tudo, há de se apropriar, onde tem aquele respeito que você diz, opa, aqui eu não vou mais, que o profissional vai. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui aquela que sou aberta. Meus clientes, eles sabem o que eu uso. Desde sempre. Eu detesto isso. Faz um negócio, e eu não estou dizendo que não faça. Soltura de não sei o quê é natural. Não é natural. Então, assim, a gente ainda é enganado porque a gente não abre os olhos e porque a gente tem preguiça, porque a gente... Uma série de coisas. Mas aí a indústria vai lá e detona. Quando eu fui buscar uma indústria, meus produtos, eles agora são registrados pela Anvisa. E não por isso são melhores. Eles já eram maravilhosos há muito tempo. Quem usa pode dizer muito mais do que eu. Isso é difícil de dizer. Mas agora estou dizendo que Leão está na casa 10, lá em cima. Eles são... Eu adoro essa área dela que ela traz, né? Da Eles são maravilhosos. E o que acontece? Quando eu fui para a indústria, buscar uma indústria, a primeira coisa eles me disseram, tem muito óleo e muita manteiga. Eu digo, sim, eu sei que tem, mas eu escolhi assim. Quem formulou fui eu. Eu agora estou numa indústria que foi um achado maravilhoso. E foi aqui, porque eu, descarada, fui para São Paulo e para o Rio, achando que lá eu ia achar melhor. Que mulheres são essas que a gente trouxe hoje? É interessante, a indústria que ela procurou ainda quer dizer como é que tem que ser.
todas... Quer moldar, todas quer ditar, né? Porque você não estudou, porque você não... Não, diziam assim, porque seu produto é muito caro. Eu digo, sim, tudo bem. Mas eu digo, não, eu não vou tirar nada. Então, assim, eles hoje estão com todo o registro da Anvisa, são produtos liberados pela Anvisa, para poder ter maior circulação. É só por isso, não é porque validou, não. Porque a Anvisa, com todo respeito à Anvisa, ela é a Anvisa. Mas por trás ela é o que ela quiser. E eu estou dizendo isso porque, assim, é importante que a gente saiba que está tudo acessível. Você vai lá e vê. Hoje é obrigado, inclusive, está em inglês. Vai entender o que é. Porque a gente fica comendo pipipi de internet, pipipi de não sei o quê, e aí depois continua perpetuando a máxima de que a gente é explorado. Tem muita gente que explora? Tem, porque somos pessoas. Mas eu acho que o papo maior aqui é fiquemos atentos com aquela parte que é nossa. É isso que eu digo. Ah, mas seu produto é profissional. Ele é mesmo. Tem 2 dele que é digno de estar na mão de um profissional. Sim, mas a Cris, ou você ou eu, pode usar em casa. Vai ser a mesma coisa que usar num profissional? Não, porque o olhar, porque o tempo, porque a técnica, como ela falou, a mão. A manipulação. Mas, gente, vamos dividir responsabilidade. É uma máscara nutritiva. Você pode passar um shampoo e lavar. E ela é sim, assim, e ela tem tudo isso. Então, vamos entender que eu acho que é o maior de tudo aqui, se apropriar daquilo que é nosso e compartilhar responsabilidades, porque a gente fica muito mais preenchido daquilo que é importante para a gente, na hora que a gente vai bater na porta de alguém e buscar que eu quero fazer isso, desfazer aquilo, seja lá o que for. Então, acho que era só para dizer isso. Maravilhoso. Pronto, agora o que eu não posso deixar escapar, né? Que eu quero saber o seguinte. Vou deixar você perguntar. Obrigada. Flávia, como é que foi para você, em 2021, ganhar esse prêmio Maria Filipa, tá? Que aqui a gente sabe tudo, viu? Ai, que delícia. Tá? E também você é coautora do livro Tentaram Calar a Nossa Voz. Eu queria que você falasse pra gente dessa premiação e desse... Pode mostrar mesmo pra câmera ali, ó. Aqui, ó. Pronto. Eu queria que você falasse da premiação e da participação também nesse livro, né? Que eu sei que esse livro são várias autoras, cada um contando um pouco da sua história, né? Então eu queria que você falasse disso pra gente. Gente, o Prêmio Maria Filipa é um reconhecimento. E todo reconhecimento para a mulher preta, ele é um reconhecimento 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ele é maior do que tudo. Porque eu sempre falo, gente, quer premiar? Quer homenagear? Em vida, eu tô aqui. Sim. Deixa eu receber esse agradecimento. Poxa, isso é Deixa a gente ter esse reconhecimento. Deixa que essa homenagem, né? ela seja sentida, ela seja permitida. E depois que eu for embora, já chama-se legado. É uma outra situação, é uma outra posição. Então, esse prêmio, para mim, foi um prêmio assim, de uma importância assim, incrível. Porque ele abriu portas para que eu possa, naquele momento ali, estar falando para uma cadeia mais extensa, porque foi a Rede Record que transmitiu. Então, você termina tendo uma amplitude maior, um alcance maior. E ali era a Flávia, filha de Sônia e neta de Leonor, que estava ali recebendo. Então, isso enche Olha, eu tenho certeza, a minha ancestralidade estava em festa, presente, batendo palmas. Porque, assim, esse prêmio foi um prêmio para minha avó, para minha mãe e para todas as pessoas que a gente não vem sozinha nessa caminhada. Nessa caminhada, eu trago todos vocês juntos. Então, foi uma forma de também homenagear todas as pessoas que passaram pela minha vida. Então, tá assim, não tá em um cantinho, lá em casa não tem nem cantinho, viu? Tá em um espaço de destaque. Todos os dias eu passo e é o meu arquétipo de vitória, de êxito, de poder, de imã de atração, que tudo que eu quero eu consigo. Porque esse imã, ele me acompanha. E quando eu olho, eu vejo. Vem outros. E a estante tem espaço para mais outros, e outros e outros. E o livro Tentaram Calar Nossa Voz, aqui foi um best-seller, gente. Vocês não têm noção. É um prêmio que por tudo que eu estou falando, claro que em uma parte mais, senão o livro seria só meu, né?
É um projeto coletivo, uma ideia fantástica de trazer histórias de mulheres empreendedoras para que todo aquilo que eu conversei não está nada pronto, está tudo em processo, mas teve uma caminhada. Sim. E nessa caminhada eu estou com você, eu estou com todos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo também, de que é possível, só que está registrado. E esse registro ele é importante porque, assim como na internet está registrada as nossas histórias, graças a Deus, ninguém mais apaga. Porque o que você fala e não registra, se você não der seu nome, você é só a ler. A ler de quê? Aí você chega para mim e fala, sou preparadora de artistas. Quem é você a ler? Eu sou a Lê Estrela. Gente, é o que importa. Então, os registros, eles se fazem necessários. Nós precisamos registrar tudo aquilo que nós criamos. Patente é seu, registre. Tem que ter Anvisa sim, tem que ter alcance sim, a gente paga imposto sim. Então vamos para cima deles, vamos mostrar que nós estamos aqui apresentando é muito maior do que o que eles estão propondo, do que eles estão colocando diante da gente. Que a nossa proposta, ela tem o seu alcance e ela tem o seu propósito. Aí. É Maravilha. isso, honrar a história, né? Honrar a história, Honrar com a história. certeza. Dá nome a ela. Ai, gente, eu queria saber, peraí, eu vou fazer minha pergunta, mas quais são os próximos planos de vocês? Conta pra gente aí rapidinho o que é que vocês estão Vai, planejando. ordem alfabética. Conta, Ordem alfabética. Já bem vou rapidinho, colocando quando os a Xanda vai produtos trazer aqui. pra gente poder aprender. Não, eu falo. Tá. Vamos trazendo para Quais são os frente planos? aqui, O que é que para vocês a estão aí câmera de projeto? ver. Quais são os planos de Que vocês? coisa Bota linda, esse gente, aqui, ó, Aqui. que é de Alê. Bota perto de Alê. Vamos lá, Filho de projetos Alê. futuros aí, com essa, Vamos depois contando, com quando a gente esse vai colocando, vai Bom, contando, eu aí. preciso Produtos dizer que eu maravilhosos. ainda estou em processo de parição. Esses Sim. são 4 dos 10 ou 12, se eu não me engano, que eu tenho. Então, assim, eu sou péssima, mal organizada, mas peguei e trouxe alguns Maravilhosa, para mulher. vocês verem. Essa eu sou péssima, mal Mas, organizada. eu adoro. É porque eu sou mesmo. de uma Mas o que linha, importa é que o uma linha de produto é Eu sou bom pra bagunceira. caramba. Na casa da rotina, eu sou um caos. Mas imagine que um caos e consegue tudo isso, viu? Mas é Pois isso, é. porque a gente é feita de pedacinhos. Mas Eu é um ainda- caos que deixa os cabelos maravilhosos. maravilhoso. E as cabeças? Era disso que eu ia falar. Tá? Assim, eu sou uma moça canceriana. É rápido, gente, por gentileza. Eu sou uma moça canceriana. E como tal, todo mundo tem essa fatia, porque todo mundo tem todos os signos, as energias no seu mapa astral. Não quer dizer, não, tem um câncer. Tem sim. Eu tenho como missão, meu propósito de vida é escutar. Não é fácil escutar com essa pessoa cheia de ar e cheia de fogo. Eu sou... blá, 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 blá. Mas eu sou acolhedora, eu sempre fui mãe, eu sou cuidadora. E ainda parindo, me faltam todos os outros que estão, com certeza, como você falou, no caminho, sim, da Anvisa. Então, estou lá assinando minhas formulações todas, onde ninguém bota o dedo porque são meus. E é uma coisa de posse mesmo. Só que isso vem se desenhando desde quando eu comecei, me recolhi, fui trabalhar com pessoas e com cabelo, a escuta. Então, hoje o meu espaço, ele está se tornando um espaço de escuta, onde as pessoas dizem assim mesmo, Ale, eu preciso cortar o cabelo. Ale, eu preciso hidratar. Ontem foi assim, chega lá, senta, não faz nada. Porque eu digo, nega, você não precisa, tá tudo na sua mão. Vou lavar. Pra tirar as ideias. E aí, Essas ideias da sua cabeça. aí Lava aqui. sai, e aí quando sai de lá, lê, você vai marcar. Eu digo, não, calma aí, gente, eu não tô astróloga ainda, não tô estudando e compartilho com vocês. Enfim, aí ela diz, Malê, eu preciso ir aí. E cada vez mais eu vou vendo que essa ocupação de Ale Estrela, não sei que nome tem ainda, mas eu acho que eu estou num processo de transição novamente, onde eu daqui a pouco farei isso, consultoria, direi sobre produtos e direi sobre os problemas da minha vida para espelhar com os seus e de todo mundo. E aí mistura com as costuras astrológicas, enfim, das psiquês. E esses porque seriam Mas é seus maravilhoso, planos sabe o que futuros, é? Luiz? Você chegar lá para fazer uma hidratação, lavar o cabelo, e você também já... Xanda, é uma verdadeira terapia Mas isso- capilar. Exatamente. É uma Não, terapia você vai capilar, tratar o porque- cabelo, eu tô imaginando, e ela já falar, não, porque o signo tal, não sei o quê, você é o ascendente, parará, a coisa toda, né, junta, né? Porque eu tô falando Não, que eu mas adoro é real astrologia, eu gosto mesmo, muito é de muito astrologia. bacana. Ó, isso já Eu, como boa acontece de alguma taurina mesmo, que eu sou Então, toda de cabo a rabo, entendeu? Eu adoro astrologia. Isso já acontece de alguma forma, né? Na verdade, eu estou trazendo a astrologia e pincelando
não para ficar ligado nos arquétipos, embora eles dizem da gente, e isso a psicologia fala em Jungiana, que é uma das coisas também que os meus mergulhos de autoconhecimento. Ale, quando acabar o programa, eu vou marcar com você. Ah, tudo bem. Aí a gente Vamos faz sentar isso. para conversar. Aí o que acontece é o objetivo maior é para chegar perto de você, para chegar em você, para saber de você. Não é fácil, é uma vida toda, mas só assim a gente pode avançar para qualquer coisa que a gente queira. É o impossível. E seja lá onde for o seu limite, é o seu possível, né? E a gente só consegue isso conhecendo. E eu acho que os artifícios que a vida me trouxe para São ferramentas, focar né? e me estruturar é isso, porque eu tenho inúmeros relatos e por isso que eu falei que eu adoro o podcast. Eu tenho vontade de contá-los porque são fantásticos e eles se misturam com a psicologia, com o autoconhecimento, com o embelezamento, com tanta coisa que eu posso chamar numa única palavra de libertação, sabe? Eu acho que isso, e recheado nesses produtos, como você falou tanto, por que fitocosméticos? Porque ali tem uma concentração muito alta dos ativos vegetais. Então, assim, a aromaterapia já constrói esse ambiente em que você, com as suas memórias afetivas, boas ou não, vai se relacionando e se centrando. E a partir do diálogo e das trocas, você vai se apropriando daquilo que é seu e daquilo que você quer, porque precisa ter nesse tempo. Eu acho que é isso. Os Então é projetos isso. Então são vem aí Maravilhoso. consultorias por aí, Vamos né, lá. pra gente poder misturar isso de uma forma bem gostosa. E E você, Flavinha, o que tá Flavinha? aprontando? Então, ontem eu recebi uma ligação de uma moça. Eu sou fofoqueira, eu falo o nome, viu? Viu, Sheila? Vou falar. Alô, Sheila, já estamos Obrigada aí, Sheila. Sheila. Então, Sheila tá indo pro interior de São Paulo. Fez um investimento para aprender a trabalhar com caixa. Sheila, querida, já falei para você que nós damos curso. Desde que o Instituto abriu, eu sempre tive uma grande preocupação. Eu não quero que eu aprendi só para mim. Não. Para mim é inconsistente isso. Entende? Porque o que eu aprendi, por mais que estudei, por mais que pesquisei, quando eu passo ele para você, vai ter uma troca. E essa troca ela é única e ela é infinita. Hoje a Essência dos Cachos está em 16 estados do Brasil. E eu fico muito feliz porque nós empregamos direta e indiretamente, nós movimentamos uma economia do dono do salão, da auxiliar de cabeleireiro, da manicure, da transportadora, do laboratório de onde vêm as nossas linhas. Ou seja, você faz uma economia circular de uma forma muito fluida. E os conhecimentos que a gente vai adquirindo, eu quero passar para frente, eu passo para frente. Como foi com a Essência dos Cachos que saiu da pandemia. Desde que nós abrimos a empresa, nós fazemos delivery. Nosso cliente já sabe que o delivery do Essência dos Gente, Cachos que massa! existe há mais de 10 anos. Então, quando fecharam-se as portas, nós estávamos atendendo. E conseguimos manter a nossa equipe sem demitir ninguém. Trouxemos todos os funcionários na íntegra. E não foi fácil. Porque a conta de energia ela vinha, você consumindo ou não, no mesmo valor. Com certeza. Isso são os desafios que você passa. E quando você olha lá para trás, que você vê alguma dificuldade na frente, onde está a dificuldade? Você pagou locação, você manteve funcionários em casa, você manteve toda uma estrutura funcionando. Não tem dificuldade. Verdade. Vai para frente. Então, ir para frente, hoje, da Essência dos Cachos, é alcançar cada cantinho que tiver uma crespa, uma cacheada, profissional ou cliente que queira cuidar dos seus cabelos de forma inteligente, de forma consciente. E que, claro, que a nossa empresa seja vista e reconhecida nos 4 cantos do mundo, que é para lá que nós vamos. Opa! Vamos botar um amém aí. Amém! E a gente fica aqui na torcida, né? Para poder Sei acompanhar disso. tudo isso de perto. Bom, e a minha pergunta fatal, que Não não trema posso agora. sair deste programa Ainda sem tem outra? fazer. É a última, é a saideira, porque aqui se deixar, minha filha, a gente leva ó, a noite adentro. O que faz com uma palavra cada uma de vocês descerem do salto? Injustiça. Peraí, aqui no microfone. Injustiça. Essa mentira. Racismo. Que se completam, né? Quando a gente pensa em um, é Verdade. impossível não pensar no outro também, na verdade.
Eu não tenho nem o que... Eu acho que isso que a gente vive hoje, né, é um retrato da nossa sociedade. Por mais que a gente fale, por mais que a gente traga exemplos, por mais que a gente tenha referências que chegam no topo, é engraçado como, do outro lado, sempre vai existir um movimento para sabotar, né? E aí a gente vê Eu acho que o recorte acontece dessa forma. Ah, ainda tá gravando. Tá, Estamos bom, sim. tá Ó, eu acho... Perdão. O movimento, ele existe dentro de nós, portanto, dentro dos nossos, do nosso lado. Eu vivo isso. Eu tenho pessoas que me frequentam, pretas, negras, retintas ou não, e que nas entrelinhas da conversa, você precisa ser inteligente um pouquinho para compreender que ela está ali aplicando em você. Aí você, opa, ou não, desculpe, Ale, porque eu digo, não, calma, eu entendi. E você botou para fora aquilo que mora em você, mas é seu. Então, é um problema estrutural e maior porque é mercadológico, isso é comércio. Vender a nossa carne barata ainda é a melhor coisa do mercado branco. E do preto também. Também. Mas a gente vive isso o tempo todo. E aí você olha para a pessoa e ela... Ô, Ale, eu falei sem querer. Eu digo, tudo bem, você não falou sem querer. Para que você fique sabendo. Então, eu vivo isso. Eu não sou militante de movimentos de militância, mas o Instituto IBGE já me taxava para não existir e eu existo. Então, isso é militância. Que é uma história que outro dia eu digo, enfim. Mas é importante a gente ficar atento a isso, porque a gente fala muito, estrutural, na estrutura de quem? Na sua, na minha, estrutural da minha casa. Eu vivia isso com o meu avô, que é retinto, um preto velho. A mulher dele fazia isso. Então a gente precisa ficar atento, porque essa estrutura ela é micro e ela está do nosso lado. E a gente precisa fazer essa militância que não é só do grupo XYZ, é a sua militância pessoal. É isso. Obrigada. É isso. E aí, meninas? Como é que faz para achar a Lei Estrela e para achar Dona Flávia? Instagram do Instituto? Instagram, tá. O Instagram é @Essência dos Cachos. Nós estamos ali no bairro da Liberdade, na Rua Brumado. É uma rua que fica ao lado do Colégio Duque de Caxias. O acesso é fácil. O telefone da gente, pode dar o telefone de contato? Pode dar tudo. Calma, Xanda. Calma, Xanda. Vai devagar. Tá na hora de dar tudo. Vai com calma, garota. Os nossos contatos são 3035-1655, também o WhatsApp Business. E o nosso WhatsApp é o 719-8847-7350. Se congestionar, tem também o 3241, até desafinei, 4398. Repete o Insta Ela não é também. fraca, não. @Essência dos Cachos. Maravilha. Ale. Ai, gente, já eu sou fraca. Não é nada, não é nada. Não, A gente tá aqui te ouvindo há uma hora e meia, a gente fraca. viu que você pode ser tudo menos fraca. Calma aí, deixa eu dizer, eu sou fraca com relação a Esse negócio Instagram. desse fogo, desse ar, desse negócio. Não, me impulsiona. É por isso que é fraca, porque brigo com todo mundo que cuida da rede, eu sou um problema. Mas enfim, Sua rede social. a minha rede social, que é quase antissocial. Mas ela existe. Mas a pessoa fala com você, a pessoa fala com você, não, na hora, eu sou uma pessoa que sou de pronto atendimento, jamais serei. Pronto. Tenho iniciativa. Só que é isso, o Instagram é @AleEstrela. E o meu telefone, que também é tudo isso de contato, de WhatsApp, é 7192258545. Só que tem uma coisa importante dizer. O contato não é para fazer cabelo. São para os produtos e para a consultoria, porque essa moça tem feito cada vez menos. É isso. Cabelo. Isso Mas Cabelos. os produtos Beleza. estão aí, né? É isso. Mas as cabeças a gente faz. Joia. Vamos fazendo. Gente, e não se esqueçam de dar o like aqui no nosso programa, o joinha que não custa nada, tá? Querendo ajudar a gente a manter o programa, já falamos que a gente tem o folhademocrata@gmail.com, que você pode pingar R$1 ou R$2 no nosso Pix. E a nossa programação, tá? A gente tem todos os dias, de segunda a sexta, o Notícias da Manhã, de 8 às 9, com o Pedro Zambarda. Tá certo? A gente tem segundas e sextas o Sérgio Hoff, às 9h30. A gente tem nós aqui descendo do salto às 19h30. Tá certo? Às quartas. E em breve novos programas. Fiquem ligados, a nossa programação, nossa grade aumentando.
tá bom? Acompanhe a gente, se inscrevam no canal. Maravilha. Vamos aos agradecimentos? Vamos. Agradecimentos à nossa produção, Xanda Fontes, aquela moça ali. Essa moça aí que bota a lupa toda Isso. hora. Produção de Xanda Fontes e Descendo do Salto. Estúdio Argumento 3, produtora. É isso? É isso mesmo. Argumento Aqui. 3, produtora aqui, né? Aqui onde a gente Aqui onde a gente tá. esse lugar maravilhoso. Em E especial, o agradecimento mais que especial a você, nossa audiência. audiência. Obrigada. Sem vocês a gente não faz nada. Isso. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Eu vou sair daqui, não sei vocês, né? Eu acredito. Não, E a audiência, eu vou já sair vou daqui perseguir hoje as assim, duas, ó. vou perseguir já. Sabe, Eu a não sigo, eu sensação persigo. minha de poder, que eu posso ser o que eu quiser. quero ter contrato. Já tem, já tá na mão. deram pra gente aqui uma injeção maravilhosa. Vocês não têm noção. Foi muito bom. Foi uma delícia. Vamos, estamos todas juntas Obrigada, aqui. inspiração gostosa. Então é isso. Até a próxima quarta, gente. Tchau, tchau, Um gente. beijo, tchau. Beijo. Desçam do salto direito, hein? Não, nessa.